Graça e paz, meus irmãos. Vamos analisar Romanos capítulo 2, verso 25 ao verso 29, concluindo assim o capítulo 2 da carta aos Romanos. Aqui nós temos uma segunda refutação de Paulo, aquilo que certamente os judeus responderiam diante dessa série de ensinos em que o homem não pode, pelas suas próprias obras, ser aprovado diante do Senhor, diante do tribunal do Senhor. Se os judeus, no verso 17 ao verso 24, poderiam argumentar sobre o quanto eles conheciam a lei, o quanto eles instruíam as pessoas ignorantes e crianças sobre a vontade do Senhor, é possível também que os judeus argumentariam sobre o selo da aliança, o selo do pacto, a circuncisão que foi dada pelo Senhor ao povo, e ali marcava como eles tinham aliança com o Senhor. Eles poderiam responder a Paulo dizendo que a circuncisão certamente iria ser uma garantia de que eles jamais seriam rejeitados pelo Senhor, eles não seriam reprovados diante desse tribunal do Senhor. Mas Paulo quer dizer a eles que a circuncisão não iria garantir a salvação deles. Aquele selo do pacto, o selo externo, não iria garantir que eles seriam aprovados ou seriam melhores do que os gentios, porque eles não eram. Diante do tribunal do Senhor, o Senhor apenas iria aprovar aqueles que fossem perfeitos em suas obras, para aqueles que estavam buscando aprovação pela lei diante do Senhor. O verso 25 diz isso quando nos ensina: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Veja que Paulo está novamente voltando ao tópico da aprovação pela lei. E aqui eles responderiam voltados na segurança que eles tinham olhando para a circuncisão. Mas Paulo derruba essa segurança ao dizer que se eles, embora circuncidados, tendo o selo do pacto, o selo visível, eles fossem transgressores da lei, a circuncisão se tornou uma incircuncisão, era como se eles fossem pagãos. Não garantia a salvação, a vida eterna. Veja que a circuncisão ela não foi estabelecida para ser a garantia da vida eterna. Ela é o selo de um pacto pela graça. Ela é um selo do ensino do Senhor, de que o Senhor fez a obra de salvação para que eles confiassem unicamente na obra do Senhor. Então a circuncisão jamais foi estabelecida para que eles pudessem confiar na circuncisão ou em suas obras para que eles fossem salvos. É exatamente o contrário. Mas o modo como eles estavam tratando a circuncisão iria corromper todo o ensino, todo o uso daquele conceito que foi estabelecido pelo Senhor. Eles poderiam usar a circuncisão de modo indevido e é sobre isso que Paulo está refutando. Paulo não está desprezando o estabelecimento do selo do pacto, da circuncisão no Antigo Testamento, como se ela fosse sem valor. E por isso é que no capítulo 3 ele vai trazer uma palavra de ressalva ao tratar o valor do selo do pacto, de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a nação judaica, porque eles têm um valor diante de Deus por toda a riqueza que Deus derramou sobre eles. Mas o ponto aqui especificamente tratando no capítulo 2 é sobre se essa riqueza que Deus deu para eles faz com que eles possam ser garantidos como salvos pelas suas próprias obras, e Paulo está dizendo que não. A circuncisão não foi dada para que eles estivessem garantidos como salvos, que eles pudessem viver uma vida completamente à parte da vontade do Senhor, e eles pudessem simplesmente olhar para a circuncisão e por causa desse selo do pacto, eles pudessem estar confirmados que eles seriam aprovados naquele tribunal. Eles não poderiam, porque pelas obras deles, eles estariam rejeitados pelo Senhor. E aí o verso 26 e verso 27 vai desenvolver esse conceito por meio de uma comparação. E a comparação aqui é uma comparação destacando um judeu que é circuncidado e é transgressor da lei, e um gentio que não é circuncidado e ele é cumpridor da lei do Senhor.
O verso 26 diz: portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Paulo estabelece um contraste aqui que iria expor o quanto que o judeu não poderia confiar na sua própria circuncisão. Ele levanta uma ilustração, um caso em que imagine um gentio cumpridor da lei. O que é melhor, um gentio cumpridor da lei ou um judeu circuncidado que não observa a lei, que não olha para a prática da vontade da palavra do Senhor? Toda essa comparação para fazer com que o judeu refletisse de que ele não poderia ser melhor do que o gentio. Está de modo muito claro que Paulo ele não quer aqui estabelecer que exista um gentio que possa, de fato, cumprir toda a lei do Senhor e ser perfeito nos seus caminhos. Ele apenas quer estabelecer uma comparação para provar ao judeu que sobre o quesito de obediência e ser aprovado pela lei diante do Senhor, a sua circuncisão ela não é melhor do que aquele que está incircunciso. Porque se houvesse um homem que não tem a circuncisão e que ele pudesse ser obediente à vontade de Deus, ele seria melhor do que o judeu nesse quesito, nesse tribunal, nesse momento do julgamento em que as obras fossem o critério da salvação. O judeu não seria melhor do que o gentio. Mas aquele incircunciso, cumpridor da lei, se de fato ele existisse, ele seria melhor do que aquele que conhece a lei, que é circuncidado e que na realidade ele não é aprovado naquele julgamento, ele é rejeitado pelo Senhor naquele momento. E aí o verso 28 e o verso 29, Paulo vai ao cerne da questão para que eles entendessem muito mais do que aquilo que é externo, mas o coração deles, aquilo que é tão citado no livro de Deuteronômio, que eles deveriam voltar os olhos para a essência da adoração ao Senhor, amarem a Deus de todo o coração, uma circuncisão não externa, mas a circuncisão do coração. O verso 28 diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. A garantia do homem para a salvação não está naquilo que é externo, mas o seu coração sendo circuncidado pelo Senhor, o seu coração estando em aliança com Deus, pelo Espírito, uma obra do Senhor, uma obra pela graça de Deus, porque Deus vai ao homem, não por aquilo que o homem pode fazer na direção do Senhor, mas naquilo que o Senhor fez pelo homem, para o homem. O judeu verdadeiro não é aquele marcado externamente, aquele que simplesmente faz parte do povo, da igreja visível, mas é aquele que faz parte da igreja invisível, aquele que tem um coração aliançado com o Senhor, aquele que não é simplesmente aprovado pelos homens, mas aquele que é aprovado pelo Senhor, que vê o coração, que sonda aquilo que está no secreto, de tal modo que nós devemos chegar ao final do capítulo 2, tanto os gentios como os judeus, cientes de que pelas nossas próprias obras nós não podemos ser aprovados diante do tribunal do Senhor. Pelas nossas próprias obras nós percebemos o quanto nós somos carentes, quanto nós somos imperfeitos. Até as nossas virtudes, elas podem se transformar em problemas quando nós achamos que as nossas virtudes são critério para nós considerarmos que somos melhores do que os outros. Que podemos ser aprovados pelo Senhor, que podemos ver uma vida confiada no nosso próprio mérito para sermos aceitos pelo Senhor e termos vida eterna. Quando nós olhamos para o que fazemos para a glória de Deus, para o Senhor, nos ministérios, nos serviços, e nós confiamos nisso,
para termos a segurança da nossa vida eterna, nós estamos falhando diante do Senhor. Porque somente o que Cristo fez na cruz do Calvário é a nossa garantia de vida eterna. É assim que nós devemos concluir, é assim que, especialmente todo judeu, todo aquele que cresceu num ambiente religioso, todo aquele que cresceu na igreja, ele deve entender todo o conhecimento que ele tem desde a infância de ouvir a palavra de Deus. Isso não é garantia de que ele tenha a vida eterna, mas ele deve ter aliança com o Senhor, ele deve confiar inteiramente na graça do Senhor, porque somente aí ele pode ter a vida no Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Damos graças, ó Deus, pela tua bondade. Damos graças por tão grande salvação. Pedimos, ó Deus, que essa mensagem de salvação, de graça, ó Deus, penetre no coração de cada um de nós, para compreendermos, ó Deus, o quanto nós somos falhos, o quanto nós dependemos da obra de Cristo para termos vida eterna. Isso nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.